Nada tem efeito mais regressivo para a civilização e a socialização que reivindicar uma hierarquia das identidades e dos pertencimentos. É com essa frase da psicanalista francesa Elisabeth Rodinесco que iniciamos o texto Derivas Identitárias por um Universalismo Insurgente. A concepção de identidade tem ocupado o centro dos debates políticos do nosso presente, seja politicamente à direita ou à esquerda, ou midiaticamente nos blogs, livros, podcasts e redes sociais. Muito já tem sido dito e publicado sobre as políticas de identidade, vulgarmente reduzidas ao identitarismo. Porém, isso não significa que o tema tenha se esgotado, pelo contrário. No embate político contemporâneo, ainda há muito a ser dito, refletido e discutido sobre essas questões, suas possibilidades e limites na prática política brasileira. Em princípio, no Brasil, muitos discursos, em sua maioria de caráter reacionário, costumam denominar de identitário todo movimento social em torno de lutas civis como uma maneira de desqualificar e deslegitimar as lutas emancipatórias protagonizadas por grupos historicamente marginalizados e excluídos da cidadania plena, como mulheres, negros e LGBTs, acusando-os de dividir a sociedade ou de serem agentes infiltrados de uma política de dominação estrangeira, principalmente de origem estadunidense. Por outro lado, entre os grupos minorizados, algumas vertentes, principalmente no espaço digital, tendem a evocar a noção de vivência como lugar privilegiado de atuação política, de modo que, em nome da tese do lugar de fala, equivocadamente utilizada para silenciar vozes dissonantes, acabam por fundamentar a prática de escracho e cancelamento, dirigidas tanto a adversários comuns como conservadores e reacionários, quanto a colegas dentro do mesmo campo de atuação política e produção de conhecimento. Imersos neste cenário belicoso e tribalizado, é que as discussões sobre as concepções de identidade, identitarismo e nacionalismo se encontram. Autora de diversos livros sobre Freud e Lacan, a psicanalista francesa Elisabeth Rodinесco é um nome conhecido no Brasil pelos seus estudos sobre a história da psicanálise e, mais recentemente, pelas suas reflexões sobre as transformações políticas e sociais mobilizadas pelas novas formas de subjetivação na contemporaneidade. Em seu mais recente livro, intitulado O Eu Soberano, Ensaio sobre as Derivas Identitárias, ela apresentou uma crítica ao modus operandi do que hoje é chamado de identitarismo. Possivelmente, por uma questão de tradução, há uma sobreposição do termo identitário sobre a identidade. Porém, neste texto, entendemos que o termo identitário se refere à prática de reduzir pessoas a um único traço de identidade. Em linhas gerais, Rodinесco defende que os movimentos emancipatórios, como os feminismos, movimentos antirracistas e LGBTs, já não se perguntam como transformar o mundo para que ele seja melhor, mas dedicam-se a proteger as populações daquilo que as ameaça: desigualdades crescentes, invisibilidade social, miséria moral. As reivindicações hoje são, portanto, o inverso do que foram durante um século. Luta-se menos pelo progresso, cujas conquistas às vezes são até rejeitadas. As pessoas exibem seus sofrimentos, denunciam as ofensas, dão livre curso a seus afetos, como marcadores identitários que exprimem um desejo de visibilidade, seja para afirmar sua indignação, seja para serem reconhecidas. Mais adiante, Rodinесco argumenta que essa autoafirmação de si, transformada em hipertrofia do eu, seria, portanto, o sinal distintivo de uma época em que cada um tenta ser si mesmo como um rei e não como um outro. Porém, em contraponto, consolida-se uma outra maneira de submeter-se à mecânica identitária, o isolamento. Para o psicanalista Pedro Pereira, em sua resenha publicada na Folha em 2022, a crítica de Rodinesco a esses movimentos expressa o que o autor denomina de universalismo e identitarismo branco, que, nas palavras do autor, seria o movimento de, pejorativamente, classificar as demandas do outro como identitárias. Me parece algo mais da ordem de um mecanismo de defesa do que um convite à efetiva transformação das relações de alteridade. Esse argumento também é repetido e ratificado por Vladimir Safatli em artigo publicado também em 2022. No entanto, uma leitura atenta da obra nos permite compreender que a autora critica determinadas práticas identitárias presentes em diversos segmentos sociais que se apegam a um único traço de suas identidades na construção de sua agenda política. Ao criticar o identitarismo, Rodinesco não confunde com as lutas antirracistas, anti-LGBTfobia, contra o patriarcado, entre tantas outras. Porém, ela mira sua crítica às manifestações que operam essa redução
a um traço identitário e o fazem através da negação da dimensão universal das identidades. Em suas palavras, claro que a afirmação identitária é sempre uma tentativa de combater a supressão das minorias oprimidas, mas ela atua por meio do excesso de reivindicação de si, quiçá por um desejo louco de não se misturar mais com nenhuma outra comunidade exceto a sua. E quem adota esse recorte hierárquico da realidade está imediatamente condenado a inventar um novo ostracismo para aqueles que não serão incluídos nesse entre si específico. Assim, longe de ser emancipador, o processo de redução identitária reconstrói aquilo que pretende desfazer. O que Roudinesco critica é o fechamento das identidades e a radicalização dos discursos e das práticas que algumas vertentes dos diversos movimentos sociais acabam por produzir em um contexto de crise econômica, política e social. Nesse sentido, o identitarismo opera quando, de modo irrefletido e acrítico, alguns poucos negros, mulheres e LGBTs indígenas, entre outros grupos minorizados, muitas vezes, entram numa disputa por espaços de poder e acabam se adaptando ao sistema vigente, desconectando-se da coletividade. Ao tratar da relação intrínseca entre identidade e diferença, os autores Thomas Tadeu e Stuart Hall entendem que a afirmação da identidade e a marcação da diferença, seja ela de gênero, de sexualidade ou étnico-racial, implicam sempre as operações de incluir e de excluir. A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre nós e eles. Essa demarcação entre nós versus eles mobiliza múltiplas posições de identidade. No entanto, o embate se dá na esfera dos pertencimentos. No caso dos discursos identitários associados à extrema-direita, se fundamentam no medo de ser substituído, no nacionalismo ufanista, ou seja, no orgulho exagerado por uma nação e na compreensão de pertencimento a um território e a uma identidade fixos. É a ideia de preservação e medo do outro. Já no espectro identitário associado à esquerda e ou aos que se designam progressistas, ainda que de modo assimétrico ao polo dito de direita, há um abandono da subjetividade universal e o foco passa a ser em um único marcador particular. Por exemplo, a ideia de que mulher vota em mulher, LGBT vota em LGBT e negro vota em negro. São exemplos dessa retórica fechada em si mesma. Nessa trilha, Roudinesco nos permite analisar como a vitória de Trump e de Bolsonaro se tornou possível porque ambos mobilizaram uma espécie de identitarismo de maioria, principalmente nas classes médias, inflados por um discurso reacionário e sectário. No caso brasileiro, a identidade nacional, ainda que de modo ufanista, foi mobilizada e condensada na frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, retomando uma ideia de nacionalidade perdida e reafirmando um sentimento de pertencimento à fé cristã. Ambos os processos baseados em identidades universalizáveis ganharam a adesão de boa parte da sociedade em contraposição a uma retórica e prática política fragmentada, focada nas diferenças de gênero, de sexualidade e étnico-racial que boa parte da política dita de esquerda vocalizou nos últimos anos, além de uma leitura da religião cristã numa perspectiva meramente manipuladora das mentes e corações das pessoas pobres, o que ainda dificulta um diálogo entre segmentos religiosos com a esquerda política. Logo, não nos cabe negar o lugar das identidades na prática política, mas indagar sobre os modos de luta e de seus agenciamentos na construção de alianças estratégicas em torno de pautas que, de fato, afetam diversos grupos como acesso à renda, trabalho, saúde, transporte e educação. Por isso, não podemos esquecer que as populações de mulheres, LGBTs e negra, entre outras, para se emancipar plenamente precisam de renda, moradia, trabalho, previdência, assistência social, educação, acesso à saúde. Logo, a conquista de direitos civis como o casamento igualitário, a criminalização da homotransfobia, a Lei Maria da Penha, a criminalização da injúria racial, são conquistas parciais que precisam ser acompanhadas de uma efetiva redistribuição de renda. Porém, qual o caminho para esse conflito? Um caminho possível é a concepção de universalismo insurgente, que se traduz numa convergência composta por mulheres, pobres, LGBTs, negros e demais segmentos sociais precarizados rumo à emancipação coletiva.
A partir do diálogo, da construção de um novo projeto de nação, no compartilhamento de valores comuns e sob uma compreensão filosófica e prática política, distante da ideia de um sujeito entendido como único e capaz de superar a individualização das políticas de identidade para transformá-la em construções coletivas. Dessa forma, é reconhecer que temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito a ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.